Nós estamos na série que iniciou semana passada, Quando Deus Age. E nós queremos passear por algumas das histórias de Atos. Atos é o livro que relata aquilo que a igreja foi vivendo nos primeiros dias depois da morte, crucificação, ressurreição, ascensão de Jesus. E o evento que marca o início de Atos é Pentecostes, que foi o assunto que o William trabalhou na semana passada. Nosso assunto hoje vem do capítulo 2 de Atos, e vocês já podem abrir suas Bíblias, Atos capítulo 2, versículos 42 e seguintes. Antes da leitura desse texto ainda, eu pensei em algumas coisas que poderiam nos ajudar a entender a importância de Atos para a nossa caminhada como discípulos de Jesus, para a nossa caminhada como igreja. E eu lembrei de quando eu estudei teologia, muito tempo atrás. Na igreja luterana, para nós sermos pastores, missionários ou qualquer outro dos ministérios que a igreja assume como ministérios de tempo integral, precisa passar pela faculdade de teologia. Eu estudei em São Leopoldo, então, uma das nossas casas de formação e uma biblioteca gigantesca. E muitos bons livros, a maior parte deles ainda em alemão. E aí começava a ter um problema, porque nós, pastores ou pastores da minha geração, já não leem mais alemão. Falar um pouquinho arranha, ninguém me vende, eu não passo fome se precisar falar em alemão, mas não passa muito disso. Também sei alguns palavrões, que desde pequeno minha avó dizia, não fala. Mas para cada aula, os professores escolhiam determinados capítulos ou assuntos de algum autor, artigos de algum autor. E a minha turma ainda era uma turma grande na faculdade de teologia. A minha turma era uns 69. Se formaram apenas uns 8, 10 dessa turma. Mas era uma turma gigantesca para os padrões atuais. Hoje, só para vocês terem esse comparativo, nesse ano, ingressaram nas faculdades de teologia, que são 3, somados 13 pessoas. Minha turma em São Leopoldo eram 69. É um problema que a igreja vai enfrentar logo, falta de pastores. Com essa turma grande, com muitos dos textos em alemão, o pessoal achou uma saída e faziam traduções disso e deixavam em polígrafos. E estava disponível na biblioteca, que já tinha um centro de reprografia, xerox. E a gente podia lá, então, pegava xerox desse material, e era aquilo que a gente tinha para preparo das aulas, que era semana após semana tinha alguma coisa de xerox para a gente pegar e fazer a leitura prévia das aulas. E o que a gente percebia é que tinham, às vezes, cópias que ficavam meio inelegíveis. A gente chegava no texto e tinham falhas nele, como se aquela palavra ela não tivesse sido copiada, e de fato não tinha sido copiado pela máquina. Ia tirando cópia da cópia, e de repente no meio de um texto a gente tinha que preencher lacunas, imaginando, pensando, adivinhando o que estava ali. Pelo contexto, às vezes era fácil de encaixar 1, 2 palavras naquele texto. Mas nós não tínhamos certeza se aquilo que nós estávamos imaginando era de fato aquilo que estava no original. E Atos é para a igreja isso. Nós estamos distantes 2000 anos de Atos. E cada um de nós, cada comunidade cristã que existe hoje, ela olhou para alguma outra comunidade, tem algo na sua herança, é uma cópia da cópia e da cópia, e de repente a gente precisa olhar para o original que hoje está disponível para nós.
Ele está disponível em português, está disponível em outra língua, se você quiser ler, em alemão, em inglês, e se você quer estudar um pouquinho mais, você consegue ler Atos em grego, por exemplo, com boa parte dos manuscritos muito próximos da época, intactos. Não é por falta de um original para nós compararmos, que nós precisamos deixar lacunas abertas, deixar coisas para que os outros adivinhem, ou mesmo para que a gente, pastor, adivinhe, dizendo, olha, eu acho que nessa linha, nesse assunto, é isso que estava dito, é assim que a gente tem que fazer. Eu quero convidar vocês, nós queremos convidar vocês, com essa série de Atos, a não ficar tentando adivinhar o que é ser igreja, mas olhar para aquilo que é original e comparar para ver se aquilo que nós somos ainda diz alguma coisa daquilo que a igreja originalmente era. Atos capítulo 2, versículos 42 e seguintes dizem assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Tem algumas coisas que são marcas dessa igreja. E isso não vai aparecer apenas nesse texto do início de Atos, isso vai aparecer em mais momentos no livro de Atos, nas cartas de Paulo, que são a sequência disso. É o movimento que a igreja vai fazendo a partir de Pentecostes, ela começa a existir. Aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus falou, aquilo que o Espírito Santo agora estava dando, lembrando, vai se tornando concreto e a cidade agora está cheia de um movimento diferente. Os primeiros dias da igreja mostram Deus agindo, tem um alvoroço na cidade, porque tem um pequeno grupo, não tão pequeno, conforme Paulo diz, que eram até 500 pessoas para quem Jesus aparece. Essas pessoas fazem um movimento tal, anunciando uma nova ideia, que a cidade começa a perceber isso, e agora nós chegamos no nosso texto. O final do texto diz que diariamente iam sendo acrescentado pessoas. O texto diz que esse movimento é visto com bons olhos pelos que estão fora, pelos que ainda não são de dentro. Só com isso. Quantas linhas mal escritas na cópia que nós somos como igreja, a gente já teria que reescrever. Só com essas primeiras coisas. E falando muito para dentro, eu sou parte da igreja luterana, e nós decrescemos, não é o caso específico da Pedro, mas a igreja luterana como um todo está minguando, e a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, qual parte da cópia a gente entendeu errado. Primeira coisa que o texto diz, eles tinham comunhão. Entre todas essas coisas que eles viviam, comunhão é uma dessas marcas. O texto diz no versículo 42, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, e oravam. Versículo 44 diz, mantinham-se unidos e tinham tudo em comunhão. Versículo 46, reuniam-se todos os dias.
Eu sei, tem coisas nesse texto que seriam muito complicadas para a gente colocar em prática no nosso tempo. Inclusive o versículo que fala de vender tudo e distribuir dentro da igreja. Eu não costumo fazer interpretação literal da Bíblia em nenhum dos textos. Eu creio que a Bíblia é palavra de Deus e ela tem algo para nós ali. Mas ela não é literal, porque senão a gente teria que fazer algumas outras coisas que a gente diz, que a gente considera que não são mais para o nosso tempo, ou que foram reinterpretadas por Jesus e pelos apóstolos. Não é literal vender tudo, mas generosidade, contribuição, o servir a igreja e as pessoas com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, isso continua sendo princípio bíblico. Paulo vai discorrer sobre isso em 1 Coríntios, por exemplo, dizendo que quem semeia com miséria, colhe com miséria. E isso é bem fácil de entender, né? Se a gente jogar meia dúzia de sementes de flor num determinado lugar do nosso jardim, no máximo vai nascer os 3 pés. Mas se a gente semear com fartura, a gente pode ter um jardim bonito. Não é literal. Também essa história de reunir-se todos os dias, também não é mais possível na minha interpretação no nosso tempo. Mas também não é se reunir só no Natal e na Páscoa. É mais do que isso. Eles tinham comunhão. Os discípulos e os novos convertidos, eles tinham vida em comum. Interessante isso, né, que eles vêm de contextos, de caminhadas muito distintas. Os discípulos de Jesus, os 12, eles são pessoas muito à margem do que está acontecendo em Jerusalém. Pedro provavelmente era uma pessoa que com pouco estudo, talvez não soubesse ler e escrever direito. A gente tem Mateus, que era um cobrador de impostos. A gente tem um grupo que não é homogêneo, daqueles que vão chegando à igreja e isso é igual. E de repente dessas pessoas com personalidade, com história, com conhecimento, com situação econômica muito diferente, eles conseguem ter tudo em comum. E a gente, às vezes, não consegue isso na família. Também não é diferente na minha, não estou falando que a minha é perfeita. Também na família é difícil isso. Mas eles tinham tudo em comum, repartiam vida, não era apenas uma questão de um discurso, não era apenas um programa, era estar juntos, era conviver uns com os outros, e aliás, é isso que a palavra comunhão no original grego quer nos dizer. Significa ter parte com alguém, significa ter intimidade num relacionamento, significa dar para o outro algo de si. A gente nem consegue compreender muito essa história de dar algo de si. Mas é o que Jesus faz. Jesus, para ter comunhão conosco, ele vem e se dá. Não tem um meio termo nessa história. Comunhão significa que a gente tem parte comum com aqueles que nos cercam. Na família talvez seja um pouco mais fácil entender essa parte. Geralmente os filhos têm características de ambos os pais. Altura, formato do rosto. E se não tiver isso, pelo menos geneticamente eles são uma mistura dos dois. Dá para descobrir quem é pai e quem é mãe com um simples exame de sangue. Não tem como separar isso. Cada um dos dois, pai e mãe, deram alguma coisa para que essa nova vida surgisse. Talvez seja o grande segredo dessa jovem igreja. Eles tinham tudo em comum. Ainda não tinha partidarismos ou divisões. O que vai ter depois quando Paulo tem que escrever aos Coríntios dizendo, uns são de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo.
A divisão começa rápido na igreja. Não há partidarismos. E onde falta comunhão, onde a comunhão não acontece, a divisão e a solidão estão reinando. Onde não tem comunhão, onde nós não estamos dispostos a dar algo. E é uma via de mão dupla, se a gente também precisa receber alguma coisa. Mas onde falta comunhão, o que existe é divisão, é solidão. O que nós todos aqui temos em comum, nós nascemos em lugares diferentes. Tem gente com grau de parentesco aqui, mas não é entre todos nós. Eu vim do Rio Grande do Sul, vi a Naurivana chegada que veio do Ceará, e a gente vem de outros lugares, e o que a gente tem de comum para estar sentado nesse mesmo espaço não era muito diferente do que os discípulos tinham. Mas tinha uma decisão de ter comunhão. Segunda coisa, ter comunhão é dar algo de si, como a própria palavra grega já diz isso. Jesus, então, já mencionei isso. Jesus, para ter comunhão com os seus discípulos, ele precisa primeiro se sacrificar. Ele vai para a cruz. Jesus não vem e só habita o mesmo espaço que os discípulos. Jesus entrega a sua vida na cruz. Ele dá do seu tempo. Jesus escolheu 12 discípulos com os quais ele passou a maior parte das horas dos 3 anos de ministério dele. 3 anos, 24 horas, 7 dias por semana. Imagino que para Jesus não foi muito fácil suportar um Pedro que era difícil de lidar. Suportar um João e um Tiago que lá no final dos 3 anos ainda achavam que eles podiam ter um lugar especial depois na eternidade, queriam sentar do lado de Jesus. E Judas, o cara carregando o saquinho de moedas 3 anos, e Jesus sabia, vai ser esse. Jesus deu do seu tempo. Jesus teve que engolir seco de vez em quando para estar com algum daqueles. Jesus se sacrificou, deu do seu tempo, Jesus viveu com os discípulos. Ter comunhão é dar algo de si, e ela não vai acontecer se nós não estivermos dispostos a dividir, a compartilhar algo da nossa vida com aqueles que nos cercam. Você está disposto a isso? Quando eu falo disso, as pessoas não acreditam muito, né? Mas eu sou tímido e bastante retraído. Eu não vou chegar nunca num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas, e você é a pessoa que vai falar naquele lugar, que vai tomar conta dos assuntos. Eu sou retraído e sou tímido. Eu preciso conhecer o lugar, eu preciso encontrar alguns pontos de contato, e eu tenho que fazer muita força para romper com esse círculo de intenções, de vontades que a gente tem de ficar no próprio mundo, de ficar no seu quadrado. E agora eu já estou 18, 19 anos aqui, né? Já é mais difícil para aqueles que me veem mais tempo aqui acreditar que eu sou tímido. Quando eu estiver num grupo estranho e você estiver junto, você vai perceber isso. Romper com aquilo que é limite é necessário para que a gente possa ter comunhão. E em todas as igrejas luteranas por onde eu já passei, ainda que muitas delas já não haja mais programa algum em alemão, nós ainda temos os idosos e um culto mensal. Ainda que não tenha mais nada em alemão, as pessoas já não falem mais a língua, a cultura alemã é celebrada numa festa por ano.
a gente vai dizer, não, nós somos alemães e nós não nos relacionamos bem com as outras pessoas, e é por isso que nós somos uma igreja assim. Tem traços da nossa cultura, tem coisas do nosso passado que nos fizeram fechar. E às vezes os mais idosos dizem, porque na Segunda Guerra a gente foi proibido de falar alemão e pastores foram presos e propriedades das igrejas luteranas foram confiscadas. E eu paro para calcular, Segunda Guerra Mundial, 42, 22, 80 anos, estou certo? Como isso ainda pode ser uma desculpa da gente agora, nesse tempo, para dizer, eu não busco comunhão, eu não faço isso porque eu sou alemão. É verdade, os germânicos são retraídos, e talvez por isso eu também seja. Mas ficar dando essa desculpa não dá mais, gente. Ou nós temos comunhão e nós nos dispomos a isso, de dar algo de nós, ou a gente está sendo uma cópia da cópia, da cópia, da cópia, e de repente quem olha para a gente não enxerga mais aquilo que Jesus quis, quando Ele incumbiu os seus discípulos de serem testemunhas. Terceira coisa, comunhão é uma força de atração. A gente tem forças de atração e de repulsão. Isso é uma questão de física, que eu não sou a pessoa mais indicada para explicar tudo. Mas nós cantamos até no hino, né, que Jesus é o imã que nos atrai. Se você já pegou um imã na mão, você sabe como isso funciona. A igreja pode exercer força de atração, de trazer as pessoas, de fazer as pessoas migrarem para esse lugar, como um imã faz. Ou pode fazer repulsão com aquilo que ela faz, e polos magnéticos diferentes, eles se repelem, né? Com um imã também dá para testar isso com algumas outras peças de ferro, também, que eles não vão grudar, eles vão se repelir. A igreja pode ser fria, seca, distante, e não atrair ninguém. Ela pode ter zelo doutrinário, ela pode ter boa organização, e estar vazia, porque zelo doutrinário e uma comunidade organizada pode não atrair pessoas. Uma cópia defeituosa do original. Porque se a gente olha para Atos, a única coisa que não tem é organização. Tem zelo doutrinário, o texto que a gente leu diz isso, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Mas a organização na igreja de Atos vem apenas no capítulo 6 e no capítulo 7. Porque tem tanta gente, e tem viúvas sendo esquecidas na distribuição diária de pão. E essas viúvas acham um emissário que vem para os apóstolos e diz, olha, o pão não está chegando até o fim da fila, tem alguma coisa errada. E os apóstolos organizam um grupo que vai se incumbir só disso. A igreja começa a se organizar. Num primeiro momento, a igreja é só um movimento de Deus agindo através de pessoas, e eles estão vivendo isso com tanta intensidade que as pessoas vão chegando. Ela atrai diariamente, constantemente, pessoas dizem, tem algo ali que me interessa. Minha família é luterana desde que eu consigo chegar aos meus antepassados. E luteranos que não frequentavam culto, absolutamente, meus avós no Natal. Minha mãe e meu pai, nem isso. E eles se separam, e minha mãe tem uma grande ideia. Aquilo que não era bom para ela é bom para mim. Vai para o grupo de jovens. Naquela época os filhos obedeciam. E eu fui para o grupo de jovens. Mas o que me fez ficar não foi a palavra da minha mãe dizendo vai.
O que me fez ficar foi porque ali eu encontrei pessoas que eram diferentes das pessoas que eu convivia na escola, que eram diferentes da minha família materna, paterna. Tinha alguma coisa ali que era diferente. E no primeiro, segundo encontro que eu fui, final do encontro dos adolescentes, à tarde, 2 ou 3 disseram assim: vamos na sorveteria? Eu disse: eu até iria, mas estou sem dinheiro. E aí um deles disse: quem perguntou de dinheiro? Era um grupo de pessoas que estavam juntos, riam juntos, choravam juntos, faziam lanche juntos. O primeiro sorvete eu não paguei, depois tinha que pagar, né? Mas aí eu sabia que podia levar dinheiro, que eles iam fazer alguma coisa depois do encontro. As pessoas ficam. Não é porque tem organização, e ela é importante. Quem me conhece sabe que é uma das coisas que mais ocupa meu tempo no apóstolo Pedro, é a organização de todas as coisas para que a igreja funcione. Não é o zelo doutrinário, e vocês conhecem a gente, sabem do que o William, Rafa, eu e agora Lucas, do que nós cremos e da seriedade como nós olhamos para a Bíblia. Mas se for só isso, não vai ter força de atração. As pessoas vão bater aqui, vão olhar o prédio bonito e vão dizer: ok, prédios bonitos nós temos muitos em Jaraguá. Eu fiquei na igreja porque pessoas se importavam. E essas pessoas estavam disponíveis e queriam dar algo de si para mim. E obviamente, depois na sequência das coisas, é também hora de eu dar algo de mim para aquele grupo e para os outros que vão chegando. Eu não quero, eu não suportaria que a apóstolo Pedro fosse apenas uma cópia defeituosa, com um monte de palavras inelegíveis daquilo que Atos é. Por outro lado, quando as pessoas começam a se conhecer de verdade, quando elas conversam, quando elas começam a sentir falta do fulano que não veio. E é um movimento muito interessante na Pedro. Nós temos normalmente nossos cultos muito bem frequentados. Manhã, noite, em situações normais de domingo 300, 400, um pouquinho mais de pessoas somando os 2 cultos. E de repente aqueles que estão de fato participando da comunidade, que não são visitantes esporádicos, quando eles não vêm, alguém percebe falta deles. E não foi nenhuma nem 2 vezes que alguém da comunidade vem e diz: pastor, fulano eu não tenho visto, será que aconteceu alguma coisa? Ou da gente, pastores, ter que dizer isso, perguntar para algum líder se fulano, aquele que participa do teu PG, eu não tenho mais visto ele, aconteceu alguma coisa? Mas também tem uma centena de exemplos de pessoas que ficaram meses hospitalizadas ou enfermas em casa, que eu não fiquei sabendo, que o William não ficou sabendo, que o Rafa não ficou sabendo, que ninguém da liderança da comunidade ficou sabendo. Estranho isso, né? Quando as pessoas começam a sentir falta uns dos outros, quando elas começam a orar umas pelas outras, e eu não acho que Deus faça isso para que a gente ore, mas tem 2 situações bem pontuais na comunidade agora que tem mobilizado as pessoas para a oração. Uma delas é a situação de saúde da Suelen, que talvez a maioria de vocês nem conheça. É uma das nossas ministras de louvor que está com uma situação grave de saúde, está circulando nos grupos de oração desde 22 de maio. E o pessoal tem orado por ela e ela começa a mandar áudios dizendo: eu achei que era o fim, mas eu vi que alguma coisa aconteceu. A situação do bebê do Kiko e da Mônica, da Raquel, que nasceu muito prematura. É outra coisa. Quando a gente tem nome, quando a gente tem alguém que olha por nós, de alguém que apresenta as nossas coisas diante daquele que pode mudar tudo isso. Quando as pessoas têm alegria na palavra,
na oração, no louvor, a igreja começa a ter uma força de atração que nenhum outro grupo social tem. Se ela começa a viver esse conhecer uns aos outros, esse se importar uns com os outros, esse orar, esse se alegrar na palavra, quando essas coisas começam a acontecer simultaneamente, a igreja tem uma força que ela desconhece. Deus agindo. Deus agindo. Eu finalizo com o versículo 47, que diz muito a respeito daquela igreja. A igreja é um grupo novo. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém entende muito bem o que é aquele movimento. E aquilo começa a acontecer. Pessoas começam a fazer parte daquele grupo, as histórias começam a circular. E o versículo 47 diz assim: tendo a simpatia de todo o povo. O que é simpatia? O que é alguém simpático? É alguém para quem os nossos olhos sempre de novo se viram. É alguém que atrai os nossos olhos. A igreja de Atos é uma igreja que aqueles que não estão dentro começam a olhar com outros olhos. Comunhão é uma força de atração. E se nós quisermos ser igreja, de alguma maneira nós temos que fazer dos nossos encontros, do culto, dos pequenos grupos, dos idosos, da oase, dos encontros de casais, um momento de comunhão tão íntima, que nos impulsione, que nos capacite a atrair pessoas. Comunhão é uma força de atração. Atos nos revela a igreja original. Um movimento, um momento muito bonito de Deus agindo. E minha oração, e posso dizer para vocês que do William, do Rafa, do Lucas, das lideranças dessa comunidade, tem sido para que nós sejamos esses. Assim como Atos. Vivendo intensidade, intensamente aquilo que Deus é capaz de fazer. E atraindo pessoas, não para nós, como também foi com Atos. Atraindo pessoas para que diariamente o Senhor acrescente. E o meu convite para você é: faça parte disso. Esse é o seu lugar. No centro da comunhão. Com irmãos e irmãs. E com o próprio Deus.